Se você não parou para pensar, eu vou te fazer pensar agora. Nós somos pais e professores do século XX, utilizando o conteúdo do século XIX para ensinar crianças do século XXI. Nós estamos numa grande intersecção geracional. E o problema maior é que essa intersecção geracional, ela também tem uma grande velocidade, diferente dos tempos anteriores. O autor Douglas Coupland, ele diz que os últimos 40 anos evoluíram mais no mundo do que os últimos 400 que antecederam esses 40. Então a velocidade da informação e a velocidade da mudança estrutural e de cosmovisão de mundo mudou tão rapidamente nos últimos 40 anos que é muito complexo quando você tem alguém de um século pegando conteúdo do século anterior e ensinando uma criança do século futuro. Nós estamos nessa intersecção geracional e isso mexe muito com os pais. Por quê? Porque é a primeira vez na história que as crianças têm muito a ensinar para os pais, porque elas são nativas digitais. Elas nascem, como diz Prensky, como uma grande mentalidade digital, como se o computador, o celular já fizessem parte delas. Elas aprendem muito mais rápido do que os seus pais e os pais normalmente pedem para os seus filhos os ajudarem em qualquer tipo de atividade digital. O que os pais podem fazer sendo analfabetos digitais? Hoje em dia, com esse excesso de informação, o que as crianças mais precisam é um empréstimo de maturidade. Por quê? Quando você tem excesso de informação, normalmente você se torna um ser humano raso, porque você sabe muito de tudo, mas você não sabe nada profundamente. Quando você não sabe nada profundamente, certamente quando você vai para argumentos mais complicados na vida ou tem quebras mais complicadas existenciais e emocionais, você pode se tornar uma pessoa extremamente ansiosa, quer ter excesso de amanhã, ou depressiva, quer ficar buscando os traumas do passado. Quando você se atenta a emprestar maturidade para os filhos, como dizem em Provérbios 22:6, que é andando no caminho e ensinando no caminho para que a criança não se desvie deste caminho, o texto não está dizendo de falar o caminho, ensinar o caminho, mas está falando de ensinar no caminho. E é um problema semântico que muitos pais acabam tendo. Eles ensinam para os seus filhos o conteúdo, quando na verdade nós devemos caminhar com o conteúdo ao lado dos nossos filhos, como diz Deuteronômio capítulo 6, e as ensinando, andando pelo caminho, levantando, sentando e andando por toda a parte. Nós glorificaremos ao Senhor quando nós entendermos que nós precisamos sim prestar maturidade para os nossos filhos e principalmente ensinar que eles precisam respeitar essa maturidade. Tem muitos pais que buscam dos filhos o amor deles. Mas os pais precisam, primeiramente, buscar o respeito dos filhos, para que eles entendam que a palavra é o centro e Cristo é o centro da educação em cada família.